Slides no Instagram, pode ficar no Instagram também, que não vai estar perdendo slides, como de costume. Caçamba voadora. Ah, Paulo Leiverneck, nosso colega do curso Olhar Contemporâneo. Tudo bom, Paulo? Eu nunca ia te descobrir, não. Caçamba voadora e Paulo Leiverneck. Depois estou curioso para saber do que isso trata. E, bom, pessoal, a gente está começando aí nosso episódio 35 da nossa série A Arte Conecta. Quem vier para o YouTube, vou colocar aqui um boa noite. Eu gosto mais acho que o YouTube é um formato mais legal para essas aulas, não é? Tudo ótimo, Paulo. Feliz aí que você está com a gente. E essa é o nosso episódio 35 da nossa série Arte Conecta. É um episódio que é o segundo sobre o livro The Mushroom at the End of the World, né, o cogumelo no fim do mundo, dessa autora que está ali sendo muito, enfim, causando muito interesse nos meios aí inteligentes de filosofia contemporânea. Ela é a segunda, uma antropóloga americana, ela é a segunda ali mais poderosa na lista dos 100 mais poderosos do mundo da arte. O primeiro é o NFT, então ela é a primeira pessoa mais poderosa aí na lista dos 100 mais poderosos do mundo da arte. E aí eu acho que se a gente quer ser relevante ali intelectualmente, né, uma coisa que eu até estava conversando com a equipe essa tarde, que eu, né, por um período da minha vida eu ficava frustrado porque eu queria que as minhas ideias estivessem conectadas com as melhores ideias ali do meu tempo. E acho que agora, se vocês têm essa mesma inquietação, oi, Ângela Maria, se vocês têm essa mesma inquietação de conectar aí os pensamentos de vocês com o que tem de melhor sendo pensado hoje, esse é um livro fundamental. Ele já está sendo considerado ali, é um livro de 2015, né, impresso por Princeton, e ele já está sendo considerado aí um clássico do que eles chamam de post-human studies, né, dos estudos pós-humanos, né. Uma das leituras aí desse conceito dos estudos pós-humanos é que esse conceito de humano, né, a gente fez uma live aí sobre um novo conceito de humano, se vocês quiserem, vocês podem rever essa live, e mais um dessas ideias aí em volta do novo conceito de humano é que a gente tinha um conceito de humano que está superado, que é um conceito de humano onde o humano está acima, né, da natureza, e ele é diferente da tecnologia, né. Isso é um conceito aí, né, tradicional aí nos últimos séculos, acho que sei lá, uns 3, 4 séculos, e agora a gente está com esse novo conceito de humano, que é um conceito de humano que não é, né, tão acima da natureza, né. A gente vê o quanto a gente está interligado, e essa é uma das importâncias desse livro, né. Ele mostra o quanto a gente está interligado aí, como a gente faz parte, né, de uma rede de colaboração ali com a natureza, e também não tão diferente da tecnologia como era acreditado. Recomendo vocês olharem ali a live sobre o novo conceito de humano, que acho que isso vai ficar bem mais claro. E aí, isso é uma né, quando você estuda os estudos pós-humanos, assim, após esse conceito obsoleto de humano, esse é um livro que está se tornando um clássico. Por que ele está se tornando um clássico? Porque ele, de alguma forma, conta uma história de uma forma onde o humano não está mais no centro. Tá? Ele coloca, além dos humanos, ele coloca os cogumelos no centro, ele coloca as árvores no centro, e aí ela, né, aqui como as anotações falam, né, é uma etnografia multiespécies, né, então tem várias espécies, é né, uma narrativa contada a partir de muitas espécies, e quebra, né, essa importância, né, essa supervalorização da contribuição ali dos humanos, né, e eleva a contribuição dos não humanos, né. O protagonista aí da história dela é esse cogumelo chamado Matsutake. E olha ali para o pessoal que está aqui, né, e fala, puxa, mas por que o João está estudando isso, né? Ela é considerada ali a pessoa mais poderosa na lista dos mais influentes aí, né, no mundo da arte. Então, absolutamente, acho que a gente tem que saber o que ela está pensando, e isso tem uma repercussão aí, como a gente viu
na live de terça-feira, né? Isso tem uma série, ela é autora aí, né, junto com curadores de uma plataforma curatorial chamada Feral Atlas, e o que, né, do ponto de vista de, de concepção, assim, né, eles parecem ser aquarelas, parecem ser desenhos, mas quando você vai ver a visão de mundo que todas aquelas obras apresentam, é uma visão de mundo, assim, que te vira de ponta cabeça, né? E, e por algumas, né, por várias razões, né? Uma delas é porque ela acaba com essa ilusão de que dessa relação binária, né, entre o humano e o ambiente, né? Então, à medida que você vai lendo o livro dela, você vai vendo que o humano e o ambiente não é um ou outro, não é 0 em 1, não é uma coisa binária, que eles estão, né, totalmente entrelaçados. E ela cita um negócio aí que vocês devem conhecer, que é a Actor Network Theory, né? A teoria do ator e da rede, né, onde ele vai mostrando, né, que você pode deslocar e ver né, por atores diferentes, mas estão todos embrulhados ali, estão todos interligados numa mesma rede. E o que mais? É um livro, né, onde você vai lendo e ela vai fazendo uma leitura do mundo a partir desse comércio do cogumelo, né? E aí ela vê que esse cogumelo, como eu falei aí na live de terça, ele não pode ser cultivado em escala, porque ele nasce dessa relação ali simbiótica junto com as árvores. Então, diferente né, de uma cana-de-açúcar, onde você planta e ela vai brotando como clones em quantidade, ele nasce dessa relação. Se ele nasce dessa relação, você não pode simplesmente cultivar. E ele não nasce mais, ele é muito valorizado no Japão e não nasce mais no Japão. Olha que analogia interessante, onde eventualmente é para onde toda a humanidade está indo, né? Tem um denominador aí, né, filosófico muito forte, assim, nesse livro. Você vai lendo, né? Eu conversei com uma pessoa essa semana, falou, poxa, que livro chato, só ficar falando dos cogumelos, mas à medida que você vai lendo, você vai vendo que é uma analogia, assim, potencialmente para onde a gente está indo. Então, você tem uma situação, né, de muita valorização desses cogumelos do Japão, mas ao mesmo tempo é uma situação precária, né, onde você não tem eles não nascem mais lá. Então, será que a gente está indo, né, como um todo nessa direção, onde a gente vai supervalorizar algumas coisas que a gente não tem mais acesso, né, porque potencialmente comida está acabando, água está acabando, né, todas esses problemas aí de precariedade que a gente tem. Ela fala, inclusive, que a gente pode estar entrando numa era da precariedade, e aí que a gente pode aprender muito com esse cogumelo que nasce da precariedade, né? Ela nasce de uma floresta que foi degradada por atividades industriais, e aí de repente você passa a ter uns pinhos, umas primeiras árvores que brotam, e esse cogumelo junto com as árvores começa a viabilizar, né, outras árvores e outras, né, uma biodiversidade. E aí entra de novo essa questão filosófica, que é uma questão de, de dar uma esperança a partir da ruína, né? Ela fala, a gente pode aprender com esse cogumelo como a gente olhar para o mundo, né? Olha aqui que quando a gente liga a notícia, coronavírus, 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 Bolsonaro, 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 guerra, guerra, guerra. É uma coisa, é muito fácil a gente ficar desesperançoso, e ela fala, olha que interessante o quanto a gente pode aprender com esse cogumelo que gera vida a partir das ruínas. E ela fala que é um cogumelo que, de alguma forma, revela e define a identidade humana, então que a gente, por isso, não deve, de nenhuma forma, subestimá-lo. E ela conta essa história de que esse cogumelo nasce na floresta, e que na floresta esses cogumelos são uma espécie de troféus de liberdade, né, porque as pessoas podem viver com liberdade nessa floresta, onde elas se livram do sistema capitalista. Você fica vivendo na floresta, e à medida que você encontra um cogumelo, você coloca esse cogumelo para vender, e você é muito bem pago, porque ele vale bastante. Então ele passa a ser uma alternativa de vida para as pessoas que querem sair do sistema capitalista, né? Isso se torna uma analogia, né, para muitas outras coisas, né? Imagina se a produção não for feita em escala, você não devasta o que a agricultura devasta, e é claro, é uma utopia, né? Teria que refletir sobre se isso funcionaria ou não, mas ela está colocando essa hipótese aí filosófica, né?
então você não devasta e você tem esses cogumelos que brotam, né? E aí esses cogumelos são vendidos e as pessoas são bem pagas, porque eles são raros e são apreciados. E aí ela começa a analisar também um pouco essa cultura das pessoas que estão lá. Então, ela vê que nessa floresta você tem pessoas que estão lá porque elas estão fugindo do sistema capitalista, você tem algumas pessoas que estão lá porque elas encontram um meio de sobrevivência, que é um meio viável para aqueles que não têm a cidadania americana. Tem pessoas que vão para a floresta porque são sobreviventes de guerra, né, veteranos de guerra. Então, na floresta, no combate, na sobrevivência da floresta, eles se sentem num ambiente semelhante ao que eles viviam na guerra. Você tem pessoas que vão para a floresta, nessa floresta em Oregon, né, que ela chama de Open Ticket, né, você tem pessoas que estão nessa floresta porque eles são descendentes de asiáticos, de diferentes etnias chinesas, e de repente você tem essa comunidade super misturada de latinos, de chineses, de veteranos de guerra, de pessoas que estão simplesmente, né, fugindo do sistema, e todas vivendo juntos, e cada um com a sua história, e cada um, às vezes, comendo de um jeito, cada um com uma visão de mundo, e aí ela, né, usa um pouco isso como, né, é como se fosse sei lá, um microcosmo aí de como as diferentes culturas podem conviver em volta da natureza. Então, eu realmente recomendo aí, quem tiver nessa vibe de se interessar aí por filosofia contemporânea e discurso ali de arte contemporânea. Acho que tem muita coisa para, né, tem um amigo que, né, saiu de São Paulo, morava em Santa Cecília, depois foi morar na Granja Viana, agora ele está indo morar cada vez mais longe, não quer mais falar com humanos, só quer falar com as plantas. Esse livro é uma das autoras aí que ele curte. E ela fala também que essa história dos Matsutake, desses cogumelos, é um exemplo de como os não humanos podem não ser subordinados aos humanos, né, que a gente vive num mundo onde tudo é subordinado aos humanos, e aí ela pega e inverte essa história, né, e a gente pode olhar lá e ver como os humanos acabam indo atrás dos ambientes onde esses cogumelos podem ser encontrados, né? Então a gente está seguindo eles, né? Os humanos estão seguindo eles, e aí isso passa a ser né, um precedente, um exemplo, né, um estudo de caso do que seria o mundo se os humanos estivessem seguindo a natureza e não o contrário. Oi, Tanta, Trevisan, Jaci, Ju, sejam bem-vindos. E o YouTube não mostra quem tá entrando, então eu vou cumprimentando quem entra pelo Instagram. Que mais aqui nas minhas anotações? Uma outra coisa que é bem interessante que a gente aprende com o livro que ela fala, é nessa possibilidade da gente, à medida que a gente vai lendo e vai se tornando curioso e vendo como é que esse cogumelo brota, como é que essas comunidades crescem em volta desse cogumelo, como é que essas comunidades, né, tem toda uma questão da tradução que eu vou falar daqui a pouco, né, mas que tudo isso ensina a gente como se manter curioso diante de um mundo precário, de um mundo em ruínas, né, que eu acho que é fácil a gente se tornar pessimista hoje, da gente perder um pouco a esperança, e essa história mostra que a gente pode, né, enfim, oi Marcela Sabá, tudo bom? Estamos falando sobre o que a pessoa mais poderosa no mundo da arte aprendeu com os cogumelos. Oi Márcio, boa noite. E então, que à medida que a gente vai vendo, a gente vai aprendendo como viver com curiosidade, como acreditar que alternativas são possíveis, como ter esperança e não ficar ali pessimista, não ficar desiludido. Então, é um livro que parece que ele está só narrando, né, uma série é muito narrativo, é muito descritivo, e às vezes, acho que se a gente não tivesse essa capacidade de abstrair, ver toda a revolução filosófica aí que ela está propondo, né, e se não fosse isso, acho que não seria um livro que está na bibliografia aí, principal, né, entre os 10 livros aí mais cotados de muitos cursos aí de filosofia contemporânea que eu andei vendo, e ele fala que enfim, ele pode parecer meio chato, mas ele tem muita coisa aí que dá para aprender com ele, né? Uma outra coisa que ela coloca aqui, né, é você seguir
a liderança desses cogumelos, ele mostra para a gente as possibilidades de coexistência, né, com um ambiente perturbado. Acho que a gente está num meio ambiente perturbado, e então isso também é uma das coisas que a gente pode aprender. Bom, eu falei que ia falar um pouquinho sobre essa questão da tradução, e ela fala que os refugiados, os estrangeiros sem passaporte, os asiáticos, né, que estão buscando, quando eles entram nessa floresta para caçar o cogumelo, eles estão buscando um ambiente eventualmente semelhante com o que eles conheciam, né, no país de origem. Eles estão atrás do que ela chama desses troféus de liberdade, né? Então você não tem liberdade, né, se você entra no nosso sistema aí, que em inglês a gente chama de rat race, né, nessa corrida do rato, onde você acorda, vai trabalhar, a gente está sempre correndo, né? Acho que vocês viram o meu post hoje, às 6 da manhã eu estava correndo para natação, até foi uma das minhas postagens mais vistas até agora. Eu fiquei intrigado porque que tanta gente viu minha postagem indo para natação, eu que raramente posto coisa pessoal, posto mais as coisas de trabalho. Márcio colocou aqui feral adjective, selvagem não domesticável. Olha, então feral atlas é o atlas dos não domesticáveis. Boa, obrigado, Márcio, sempre contribuindo para a aula. Especially of an animal in a wild state, especially after escape from captivity and domestication. Legal, isso ajuda a gente a entender o feral atlas, né, que vocês procurarem, que é a plataforma curatorial aí que a co-criada aí pela Anna Tsing, acho que é Singh, em inglês eles omitem o T e falam só Singh. E voltando sobre a questão da tradução, né, que ela fala, é fácil às vezes a gente ver nessas diferentes etnias, ou, né, nessa narrativa ali capitalista, hegemônica, tradicional, a gente, né, eu tenho esse olhar para os estrangeiros. Quantas vezes, às vezes eu me sentia assim um pouco inferior, né, em Londres, por ser de fora, por ser, né, latino, por ser, né, então tem essa cultura aí né, essas dinâmicas de poder no mundo que acabam às vezes marginalizando a gente. Então ela chama os cogumelos de troféus de liberdade. Então aqueles que querem uma liberdade dessas dinâmicas de poder e acabam entrando nesse comércio desses troféus, eles encontram no universo dos cogumelos, eles encontram os cogumelos, vendem os cogumelos, passam a gerar muita receita e estarem livres do sistema, livres da perseguição por não ter documentos e por aí vai, né? E aí você tem toda uma cadeia de fornecimento, né, de uma supply chain, né, uma corrente de fornecimento que faz uma tradução desses troféus de liberdade, né, para entrar, o Denizart, para entrar no sistema de commodities, né? Então ela fala, né, ela observa alguns capítulos do livro ali, ela está falando como é que é essa tradução de repente ser um troféu de liberdade e depois ele passa a ser algo que tem um preço, né? E ela até fala de como é que esse preço é estabelecido, que é algo que é uma aula também, porque quem paga mais, né, como os cogumelos são raros e são muito desejados, quem paga mais leva, e isso beneficia aqueles que coletaram, né, que cataram os cogumelos. Oi, Luciana Rocha, quanto tempo? Luciano Rocha, tudo bom? E eu achei que era a Luciana Rocha, que participou bastante das nossas aulas aí no passado, e agora deu uma sumida. Então, como é que esse processo vai de ser algo que você cata, e é um troféu de liberdade, e de repente ele entra e se torna, né, um produto, uma commodity? Ela fala um pouco sobre isso, e fala do papel dos estrangeiros, né, porque se não fossem eles que entendessem as indicações das árvores, às vezes dos animais, do tipo de clima, né, esse cogumelo só surge 2 meses por ano. Se você não tiver essa sensibilidade, você não consegue chegar nele. E você chega nele, sobretudo, esses refugiados, os latinos, os descendentes de chineses. Então, tem uma questão de tradução cultural para colocar isso no sistema ali capitalista. Aí, uma vez que você chega no sistema de capitalista, eles acabam indo no Japão, que é onde eles são muito valorizados, e no Japão eles entram num outro tipo de comércio, que é o que eles chamam de the gift economy, né, da economia dos presentes, né? Então, olha a jornada desse cogumelo, onde ele nasce como um troféu de liberdade. Depois de ser um troféu de liberdade, ele vira um produto muito caro, né, com toda uma cadeia de produção. Depois ele vai e vira
faz parte de uma cultura de presentes no Japão, e olha a sacada dela de ver o quanto a gente poderia aprender com esse cogumelo. E no final ele é algo que, né, ela fala blasting landscapes, né, que ele faz a gente refletir sobre o quanto essa agricultura tradicional destrói as paisagens e fazem partes de de uma de um sistema que vai homogeneizando as paisagens, e isso leva, né, muitas vezes a implicações políticas e mobilizações políticas. Então é isso que ela pega e vai considerando o cogumelo como protagonista, ela vai contando a história da humanidade de uma forma completamente diferente, que a gente não está acostumado a ver. E que mais? Deixa eu ver aqui, acho que essas são as ideias principais. E ela chama essa floresta no Oregon de Ground Zero, né? Assim como falam do espaço lá do World Trade Center, onde teve 11 de setembro, e eles chamam de Ground Zero. Ela chama de Ground Zero porque era uma floresta assim, que estava muito devastada, e aí passa a se tornar o coração pulsante do comércio ali, da coleta e da comercialização desses cogumelos. E numa cultura toda de coleta que é definida pela busca pela liberdade, né? Parece que é isso. Muitos desses grupos que estão indo atrás da coleta desses cogumelos, eles estão buscando a liberdade. E features of the community, freedom trophies, co-producing the life space and identity forges, philosophical shift to leaves and scopes to maintain a hierarchical supply chain, Apple contribution system that share love concern. Acho que eu passei parte de remains connected and concern. Ela fala o quanto a comunidade ali japonesa que consome esses cogumelos, eles de alguma forma são alienados da cadeia de produção, eles estão querendo o cogumelo que vale para eles, né, o Matsutake. E eu coloquei fotos na live anterior, vocês podem, é assim, ó, vocês podem procurar para ver fotos, e eu coloquei fotos na live anterior. Se vocês forem, está lá no nosso canal da Arca, vocês podem, oi Peixoto, estamos no YouTube, estamos no Instagram também, e ela fala o quanto, né, isso é muito representativo aí, né, do nosso sistema, o quanto o consumidor final é alienado de todo o processo que traz o produto até ele. Então ela fala que isso também, né, é uma das coisas que a gente pode aprender aí estudando a história desse cogumelo. Ela fala também que ele elimina esse nosso conceito de que a gente pode ter uma existência autônoma, né, self-contained, contida em si mesmo, porque a gente tem essa ilusão de que a gente pode ter uma existência autônoma, contida em si mesma, né, independente do meio ambiente, mas na verdade é tudo interligado, e que a história do Matsutake enfatiza isso, e que se a gente aceitar a relatividade das coisas, como tudo está relacionado, a gente não vai ter como manter essa hierarquia binária, né, dos humanos sobre a natureza, né? Tá tudo relacionado, e então isso é um grande deslocamento, um shift, né, uma mudança filosófica. E que mais? Bringing these important ideas closer to me. E uma contribuição importante do livro dela é que nos estudos pós-humanos, muitas vezes é uma linguagem que não é acessível, e ela faz isso uma linguagem bem acessível. Acho que todo mundo aí consegue ler. Esse é o livro da Anna Singh, que é esse Feral Atlas, que é a plataforma ali de arte, está nos comentários,
E é isso, gente. Acho que esse foi o episódio 35 da nossa série Arte Conecta, e demos uma visão geral aí sobre o que que ela aprendeu e o que que a gente pode aprender com esse cogumelo do fim do mundo, né? Esse cogumelo que pode ajudar e dar esperança numa situação pós-precária. Oi, Lelê Terpins, estamos no YouTube falando sobre o livro da Anna Tsing, que é agora um clássico aí dos estudos pós-humanos, é uma supercuradora de uma plataforma chamada Feral Atlas, e recomendo vocês irem atrás, e como de costume, lembrando aqui, nossa missão é compartilhar um conhecimento aí que te ajude a fazer parte dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea e são respeitadas pela sua visão de mundo. Espero que vocês tenham curtido. Terça-feira tem mais. Então é isso, boa noite, gente. Se tiverem algum comentário, alguma dúvida, fiquem à vontade de colocar aqui, senão a gente vai encerrando. Então, vou encerrar aqui, boa noite.